Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. São Luís pode ser a capital mais chuvosa do Nordeste nos próximos meses. Chuvas que agravam o avanço das vossorocas no estado. Cientistas criam sensor que detecta agrotóxicos e câncer de mama. Amanhã é o Dia Mundial do Rim. Saiba o que fazer para ter uma boa saúde renal. E alunos da UFMA resgatam história cultural na segunda edição do Cibitão. O JTV UFMA está começando. Quarta-feira, 12 de março, a gente começa o JTV UFMA de hoje com o Giro de Notícias. Um grave acidente envolvendo um ônibus escolar aconteceu na Estrada do Leite, nas proximidades do povoado Brejinho, em Bacabal. 2 adolescentes que estavam em uma moto atropelaram um cachorro, perderam o controle da motocicleta e foram atropelados pelo veículo que acabou tombando. Os 2 adolescentes morreram e outras 3 pessoas ficaram feridas. Um caminhão perdeu o freio e atingiu 9 veículos na Avenida Jerônimo de Albuquerque na tarde de ontem. O acidente ocorreu no sentido Angelim-Coab e deixou uma pessoa ferida, que foi levada pela ambulância do SAMU. Devido ao grande congestionamento, equipes da SMTT foram enviadas para o local. A Receita Federal divulga hoje as novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2025. Também serão anunciadas as datas para o recebimento das declarações e o calendário de pagamento das restituições. A expectativa é de que o envio dos comprovantes comece já no dia 17 deste mês. E São Luís deve ser a capital mais chuvosa do Nordeste nos próximos meses. A informação é de um estudo divulgado pelo Boletim Climatológico do Núcleo Geoambiental, núcleo da Universidade Estadual do Maranhão, o EMA. O repórter Robert Oliveira tem as informações. É isso mesmo, a região norte do Maranhão aí deve registrar muita chuva nessas próximas semanas, de acordo com o boletim climático divulgado na última semana pelo Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão, especificamente aí na região norte e noroeste do estado do Maranhão. De acordo com os dados do boletim, cerca de 1.200 milímetros de chuva devem ser registrados aqui na região norte do Maranhão, especificamente na capital, São Luís, que deve registrar 1.192,2 milímetros de chuva entre março e maio, né? A capital, São Luís, inclusive, deve ser uma das mais chuvosas aí da região nordeste do Brasil. De acordo com o boletim climático, essas chuvas que devem ocorrer nesses próximos meses devem corresponder a 50% de toda a pluviosidade anual registrada no ano de 2025, ou seja, metade das chuvas que forem registradas em todo este ano vão ser concentradas apenas nesses 3 meses. Então, é previsão de fato de muita chuva caindo aqui em São Luís, em todo o Maranhão e também na região nordeste. O carnaval aqui em São Luís foi embaixo de muita chuva e a expectativa é que nesse período de quaresma também aconteçam essas chuvas na Semana Santa e também se estendendo até todo o mês de maio. Então, é muito importante o poder público ficar sempre atento aí a esse alarme, né? A esse alerta de muitas chuvas, até para evitar possíveis transtornos aí no futuro. Então é isso, ficam aí as recomendações e as informações sobre o clima aqui em São Luís e em todo o estado do Maranhão. Voltamos ao estúdio. E as chuvas intensas previstas para os próximos meses trazem um alerta: o avanço das vossorocas no estado. O fenômeno, agravado pelo desmatamento e pelo alto volume de chuvas, já destruiu dezenas de moradias e coloca milhares de famílias em risco. Eu fui conferir essa situação. Uma cidade literalmente sendo engolida por grandes crateras. Buriticupu fica a 415 quilômetros de São Luís e sofre com os efeitos das vossorocas. As grandes aberturas no solo são provocadas pelo desmatamento da vegetação nativa em áreas de alta declividade. Com a água da chuva, o solo sem cobertura de vegetação aos poucos vai sendo levado.
No Maranhão a gente tem uma confluência de um relevo movimentado do centro para o oeste, solos que são frágeis do ponto de vista físico, uma geologia que é sedimentar, então tem muito material para ser levado, e um regime pluviométrico de chuvas intensas que se concentram em um período do ano. Além disso, tem as variáveis sociais, né? O Maranhão, desde o período colonial, é um estado que depende da agropecuária, e hoje a pecuária é a atividade que mais se difunde no Maranhão. E aí todo ano tem novos desmatamentos, como em geral são pequenas áreas, não há uma fiscalização eficaz e esses problemas vão se propagando, gerando não apenas perda de solo, não apenas perda de áreas com potencial econômico, mas também os rios, que são um recurso precioso do Maranhão. O fenômeno começou na região há cerca de 30 anos. Pelo menos 26 crateras já foram registradas. 55 mil moradores temem o avanço das vossorocas. 70 casas já foram destruídas pela formação dos abismos, alguns com 80 metros de profundidade e 600 metros de extensão. Desde a década de 80, 7 pessoas já morreram em acidentes envolvendo vossorocas na região. No início deste mês, uma jovem ultrapassou a barreira de proteção e acabou caindo em um buraco. Felizmente sobreviveu. A jovem tenta levantar-se, mas só consegue sair com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Um decreto municipal assinado em 11 de fevereiro deste ano sinaliza que 1.200 pessoas de 250 moradias vivem em áreas de risco. Em 2024, eram 180 famílias. A 30 quilômetros de São Luís, o município de Raposa também enfrenta o avanço das vossorocas. Algumas regiões da cidade enfrentam o aumento das crateras. Uma delas chegou a ameaçar até mesmo o acesso à cidade. Aqui nas proximidades da MA 203, que liga os municípios de São Luís a Raposa, foi feita uma intervenção na vossoroca. Foi construída uma canaleta e também um muro de contenção. Sem essa obra, a ligação entre os dois municípios poderia ser interrompida com a ampliação da cratera. A Defesa Civil realizou o monitoramento, encaminhou relatório para a Secretaria de Infraestrutura do Estado e também para o chefe de executivo, que de imediato adotou as medidas e o local sofreu intervenção do Estado e impediu o avanço da vossoroca aqui nas margens da MA 203. Com a obra, os riscos de interrupção da MA 203 aparentemente foram contidos, mas em outras regiões, nos dois municípios, o perigo é constante e os moradores das duas cidades temem perder as casas ou até mesmo a vida. Tentamos entrar em contato com a Prefeitura de Buriticupu, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. Seguimos acompanhando a situação do município. Vamos mudar de assunto? Estamos em março e no mês da mulher, o reitor da Universidade Federal do Maranhão, Fernando Carvalho, anunciou políticas para fortalecer a permanência e o bem-estar das estudantes na instituição. Com um importante passo de valorização e reconhecimento das mulheres em nossa gestão, anunciaremos políticas que vão fortalecer a permanência e o bem-estar das mulheres da UFMA. Realizamos uma consulta pública nos centros da capital e do continente e criamos um grupo de trabalho com representantes do coletivo de mães para dialogar sobre suas demandas. Por meio da PROAS e da Diretoria de Diversidade, Inclusão e Ação Afirmativa, vamos iniciar a instalação das salas de amamentação em todos os centros. Além disso, todas as beneficiárias do auxílio creche terão gratuidade nos restaurantes universitários a partir do início do semestre. O nosso compromisso é garantir uma UFMA com mais inclusão, participação das mulheres na nossa gestão. E por falar em UFMA, começaram nesta semana as matrículas para o próximo período letivo. A instituição também divulgou outras datas importantes do calendário acadêmico. A repórter Fernanda Aroucha tem as informações.
Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão aqui acompanhando a gente pelo JTV UFMA. Isso mesmo, as matrículas nas disciplinas do período letivo de 2025.1 da Universidade Federal do Maranhão começaram esta semana e vão aí até o dia 20 de março. Lembrando que as matrículas são feitas através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, né? O SIGA. Além dessa data, outras datas importantes também foram divulgadas nas redes sociais da universidade. Do dia 24 de março até o dia 3 de abril, temos o primeiro ajuste de matrícula e do dia 7 até o dia 10 de abril, o segundo ajuste. Já do dia 14 de abril até o dia 2 de maio, pode ser feito o cancelamento de disciplinas. Para quem quiser trancar o curso, as datas vão do dia 10 de março até o dia 2 de maio. E o início do período letivo de 2025.1 está previsto para o dia 9 de abril e vai aí até o dia 9 de agosto. É importante os estudantes anotarem essas datas para não perderem aí nenhum prazo. Essas são as informações, volto com você. E no quadro Em Dia com a Ciência de hoje, vamos conhecer uma pesquisa inovadora que une tecnologia, saúde e meio ambiente. Cientistas estão desenvolvendo um sensor capaz de detectar de forma rápida e precisa resíduos de agrotóxicos e biomarcadores ligados ao câncer de mama. Imagina um aparelho capaz de ser útil tanto para o meio ambiente quanto para a saúde. Esse é o objetivo de um sensor desenvolvido a partir de uma pesquisa científica. O estudo tem como principal eixo o desenvolvimento de métodos de detecção precisa de agrotóxico e mais rápida de biomarcadores associados ao câncer de mama. Nós encontramos sensores eletroquímicos no mercado de diversas maneiras. Então, por exemplo, se você for fazer um determinado exame, um eletrocardiograma, né, você vai sempre encontrar esses sensores eletroquímicos, né, para detecção de saúde, para análise ambiental. Só que a nossa ideia é fazer com que baratear esse processo, né, e trazer um problema que nós temos ambiental, que no caso é o excesso de resíduos, né? Então, assim, no Brasil, por exemplo, nós temos problemas enormes com resíduos sólidos. Então, o nosso projeto ele visa o quê? Confeccionar sensores eletroquímicos para detecção de agrotóxicos, no caso, esse é o nosso projeto principal, e detectar doenças como câncer de mama, por exemplo, através de um sensor eletroquímico descartável. Com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA, o sensor está em fase de testes para a detecção de doenças como câncer de mama e já foi aplicado em análises ambientais para a detecção de agrotóxicos. Então é essencial o apoio da FAPEMA como a agência de fomento, né, para justamente incentivar os alunos, dar o apoio, o suporte financeiro para que a pesquisa ela avance e caminhe de uma forma mais rápida e direta para a aplicação justamente ao final levar ao mercado e na indústria. Com o uso de tecnologias avançadas e abordagens interdisciplinares, a pesquisa busca oferecer soluções inovadoras que podem ser aplicadas tanto na monitoração ambiental quanto na detecção precoce da doença, auxiliando profissionais da saúde e órgãos reguladores. A gente resolveu ali utilizar um pouco de resíduos, por exemplo, caixa de leite, que são jogados fora diariamente, e trazer esses resíduos para dar uma pegada tanto ambiental na utilização do próprio resíduo em si para a confecção desses sensores para análise ambiental, quanto a aplicação clínica, no caso da L-cisteína, que ali é um biomarcador relacionado a alguns tipos de câncer, como câncer de mama. Então, aí une o útil ao agradável, utilizando esses materiais. Para a pesquisadora, fazer com que a inovação chegue a lugares remotos é um dos resultados mais satisfatórios do estudo. Principalmente também para pessoas que, por exemplo, em comunidades, né, que elas não têm esse acesso à saúde. E aí a nossa pesquisa, os nossos sensores, eles podem ir a campo. Né? É uma das nossas inovações, que esses sensores eles podem ir a campo e eles não se contaminam. E no próximo bloco, vamos falar da apuração do Carnaval em São Luís e também sobre o Dia Mundial do Rim. É só um instante.
Amanhã é o Dia Mundial do Rim, uma data para reforçar os cuidados com a saúde renal e também a importância da doação de órgãos. Vamos conferir a matéria. A Regina é irmã da Auricélia. A foto é de alguém que devolveu a vida a quem estava dependendo da hemodiálise para sobreviver. A notícia de falência renal provocada pela hipertensão arterial sem controle foi impactante. Mas a doadora estava bem próxima, na família. A minha irmã, a Regina, ela tomou a decisão em conjunto com toda a família, e hoje também ela tem uma vida saudável. Ela me deu a possibilidade de viver, porque eu não estava aguentando, como eu já falei, o tratamento, então ela me possibilitou a viver, e viver bem, de certa forma. No Brasil, quase 30 mil pessoas esperam por um transplante de rim. O órgão vai parando de funcionar, muitas vezes de maneira silenciosa. O tratamento inadequado de alguns problemas de saúde, a exemplo do diabetes, pode ser um fator de risco para o desenvolvimento ou agravamento de um problema renal. Mas essa não é a única causa. Todo tipo de medicação ou alimento que você come em excesso, eles realmente são filtrados pelos rins e podem se acumular, Então, a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente com os anti-inflamatórios, que são vendidos muito frequentemente nas farmácias, e com alguns antibióticos também. A progressão lenta da doença ocasiona muitas vezes um processo de adaptação dos rins, que vão diminuindo a capacidade de filtragem do sangue. Fazer a medição da creatinina é importante para manter a saúde. Geralmente é feita pelo exame de sangue convencional, mas na semana de comemoração do Dia Mundial do Rim, será feita com um simples furo no dedo. Com alguns segundos a pessoa vai ter o resultado da creatinina. Com isso a gente vai poder organizar, saber se ela está ali naquele grupo de risco para poder seguir aí nesse monitoramento. Daí 3 meses ela vai fazer uma nova testagem para poder saber se ela tem de fato ou não essa disfunção da função renal, para poder fazer o acompanhamento. Com isso o objetivo é trazer essas pessoas e ver quem é grupo de risco que não tem nenhum sintoma. Com isso a gente consegue prevenir essa doença renal dando o tratamento necessário que essa pessoa precisa. A ação é destinada a adultos com mais de 18 anos que tenham um desses problemas de saúde: hipertensão arterial sistêmica, diabetes, doença no coração, obesidade com IMC acima de 30, lesão renal aguda, história de pedras nos rins, uso crônico de anti-inflamatórios e histórico de doenças genéticas renais. Os interessados devem se direcionar à recepção do Hospital Universitário no Centro, amanhã, 13, Dia Mundial do Rim. E no dia 14, devem procurar a recepção do Centro de Prevenções de Doenças Renais. É sempre bom lembrar que uma alimentação saudável, exercício físico, exames preventivos e uma boa hidratação são fundamentais para que os rins continuem funcionando direitinho. Reforçando a importância com a saúde dos rins e também a necessidade da doação de órgãos. Mudando de assunto, a Escola Flor do Samba foi a grande campeã do Carnaval de São Luís deste ano. O resultado foi divulgado na noite de ontem. A escola do bairro do Desterro levou para a passarela do samba o enredo Firma o Ponto, Viva Angola, que a Folha Seca chegou. Foi o 14º título da escola, que empatou em número de conquistas com a turma do 5º e só está atrás agora da Favela do Samba, que foi campeã 18 vezes. Além da Flor do Samba, o bloco tradicional Indomáveis Show, do bairro da Liberdade, foi o vencedor do Grupo A do Carnaval 2025, enquanto o bloco Vinagreira Show conquistou a vitória no Grupo B. Parabéns a todos os campeões. Alunos do curso de comunicação da UFMA, em Imperatriz, mergulham na história cultural da cidade na segunda edição do Cibitão, um suplemento que resgata a cena artística das décadas de 1980 e 1990 e faz um diagnóstico do panorama cultural da atualidade. O curso de comunicação da UFMA em Imperatriz segue ativo e produtivo.
A segunda edição do Cibitão, lançada em fevereiro deste ano, resgata a cena sociocultural da cidade nas décadas de 80 e 90. O suplemento foi produzido pela turma de jornalismo impresso 2 e tem como objetivo diagnosticar os pontos de acerto e o que precisa melhorar na saúde cultural de várias manifestações da cidade. Para incentivar que nossos estudantes, que os jornalistas observem essa efervescência cultural, se ela existiu, se ela continua, se ela terá futuro, e também que sirva de espelho para os artistas e de respeito a esses artistas que fazem acontecer a cultura na nossa região. O Cibitão surgiu a partir do Zine Cibita, uma revista que há 10 anos tem o compromisso de valorizar as manifestações de Imperatriz. O formato originalmente impresso acompanhou as inovações tecnológicas, ganhando versão digital e outros subprodutos de comunicação, como podcasts e canal no YouTube. Tudo isso sem perder a essência. Hoje nós temos site, temos perfil e temos o projeto do Cibitão, que é um suplemento cultural anual que traz informações e reportagens sobre a cultura da região tocantina. A nossa intenção, o nosso objetivo é sempre valorizar a cultura da nossa região, dos nossos artistas, fazendo toda essa documentação e produzindo também memória. A atividade também possibilita aos alunos a prática do ofício jornalístico. Por ser um produto que traz informação e toques de opinião, a revista funciona como um instrumento de formação de pensamento crítico da região. Eu falo um pouco sobre o teatro imperatrizense, mais especificamente o início e como o Teatro Ferreira Goulart chegou e é o que ele é hoje. A gente tem o Gilberto, a Jo Peteleco, que é muito conhecida na cidade pelas animações, pelas brincadeiras, e é também uma grande fonte da nossa cidade. O nosso material envolve muita cultura e vai fazer um recorte temático, trazendo, relembrando o que aconteceu no passado e no início da cultura imperatrizense. Parabéns aos alunos e aos professores envolvidos nesse belo projeto. O JTV UFMA de hoje vai ficando por aqui, mas às 18 horas temos os destaques do JTV UFMA. Até amanhã e uma ótima tarde para você.